Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nós vemos aqui que Deus, ele chegou e deu uma missão ao profeta Jonas. Ele chegou e falou: Jonas, vai para Nínive. Lá você vai anunciar as minhas palavras contra aquela cidade. Essa era a vontade de Deus para Jonas. Deus, ele chegou e falou: Jonas, vai para Nínive. Só que o que Jonas fez? Ele saiu, mas ele saiu para ir contra a vontade de Deus. Deus tinha mandado Jonas a uma direção e ele foi para outra. Agora, olha o que aconteceu no versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. É isso que acontece na vida de muitos cristãos. Deus, ele tem uma vontade para cada um de vocês. Pode ter certeza que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Deus, ele enviou o seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus. Por que Deus enviou o seu Filho amado? A Bíblia diz que Deus não muda. Amém? Deus muda, igreja? Não. Em várias passagens, em vários relatos, em vários registros, a Bíblia afirma que Deus, ele é o mesmo. E sempre vai continuar sendo o mesmo. Deus, ele não muda. Então quer dizer que antes da vinda de Jesus, Deus continuava sendo Deus. Ou seja, um Deus de misericórdia. A Bíblia diz que Deus, ele não se agrada da morte do perverso. Isso está no Velho Testamento. Deus, ele não se agrada da morte do perverso. Antes, porém, que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. A Bíblia fala também acerca da obediência, que mais vale obedecer do que sacrificar. E Jonas, ele tinha uma missão, tinha uma determinação da parte de Deus para a vida de Jonas. Só que Jonas deixou de ouvir a voz de Deus para fazer a sua própria vontade. E é isso, que acontece, é isso que muitos irmãos se encontram nesse momento. Deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a própria vontade. Sendo que a vontade de Deus é que você tenha o melhor do fruto dessa terra. Que você tenha uma vida próspera, que você tenha uma vida com abundância, que você tenha uma vida feliz. Mas a felicidade que está nas mãos de Deus, não a felicidade que o mundo lá fora oferece, porque isso é uma felicidade ilusória, uma felicidade passageira. Tem muitas pessoas lá na rua, lá fora, no mundo, no Brasil, vamos colocar no Brasil, porque é época de carnaval. Tem muitas pessoas que nesse momento, elas pensam que estão felizes, elas pensam que estão se divertindo, e na verdade elas estão no braço de Satanás. Porque aparentemente, à sua volta, tudo está bem. Só que a batalha, igreja, não é contra o corpo, não é contra o sangue. A batalha é espiritual. Amém? A Bíblia diz que a nossa luta é contra potestades, principados e dominadores desse mundo tenebroso. Que estão fazendo a festa do lado dessas pessoas, que aparentemente se acham felizes. Então, igreja, a vontade de Deus para a vida de Jonas é que ele fosse até Nínive e anunciasse as suas palavras contra aquela cidade que estava indo contra a palavra de Deus. Só que Jonas, ele deixou de fazer a vontade de Deus
e fez a sua própria vontade. E o que aconteceu com ele? O que aconteceu com Jonas? Aconteceu com Jonas o que está acontecendo na vida de muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão passando por tempestades. Versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Tem gente, igreja, que quando passa a soprar um vento mais forte na vida dela, ela fala: ó, lá vai o diabo de novo. Teve muita gente ali que pensou que era o diabo que estava lançando aquele vento no mar. Imagina, você num navio, em alto mar, um navio carregado, cheio de carga, as ondas imensas, ondas de 5 metros de altura, 10 metros de altura, e o navio ali, ó, e o vento soprando. Ah, é o diabo que está querendo matar a gente. Mas a Bíblia diz que foi Deus que mandou o vento forte, foi Deus que mandou a tempestade. Por quê? Porque ali havia vontade de Deus para a vida de uma pessoa, e ele deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Isso acontece muitas vezes na vida de um familiar. Por causa de um familiar, toda a casa passa por uma tempestade. Amém? Só que nós temos a vitória. Nós temos a vitória em Jesus, em Cristo Jesus, porque Ele é o bom pastor. Foi Ele que deu a sua vida. E se você estiver ligado na videira, meu irmão, se você estiver ligado na videira, minha irmã, saiba de uma coisa: a vitória é certa. Amém? Não tem como você não vencer. Não tem como essa situação não mudar, porque nós servimos um Deus vivo. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a tempestades, se você começar a partir de agora, se você não vinha fazendo a vontade de Deus, se você não vinha andando em concordância com a palavra de Deus, mesmo agora, se você decidir colocar a sua vida diante de Deus, Ele muda a sua sorte. Amém? E pode ter certeza que tudo se faz novo, porque o próprio Senhor Jesus, do alto do seu trono de glória, Ele ordena diante de todas as nações: eis que tudo se faz novo, e a sua sorte muda. Quem crê nisso? Você crê que Jesus pode mudar a sua sorte? Basta você entregar o seu caminho a Ele. Como, pastor? Estando no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o melhor para a sua vida. Amém? Tem como fugir da vontade de Deus? Tem ou não tem? Não tem. Olha o caso de Jonas. O que aconteceu com Jonas? Quando aqueles marinheiros, eles perceberam que aquilo era anormal, aquela tempestade que veio sobre eles, o navio estava carregado de carga, eles começaram a jogar as cargas embora. Começou a jogar as cargas para dentro do mar, para o navio não afundar. Por fim, lançaram a sorte e descobriram que era por causa de Jonas, que eles estavam padecendo. E o que eles fizeram? Pegaram Jonas e jogaram para dentro do mar. Aí se cumpre a vontade de Deus. Às vezes a pessoa ela passa por luta, ela passa por um deserto, mas esse deserto está levando ela na direção que Deus, aonde Deus quer que esteja a sua vida. Porque Deus ele vai te usar. Através de você o nome dele pode ser glorificado. Através de você o seu familiar pode se converter. Através de você outras pessoas irão conhecer o testemunho do nosso Senhor Jesus. Amém? Porque não tem como fugir da vontade de Deus. O peixe engoliu Jonas. Quando jogaram ele do barco, um peixe pegou e engoliu Jonas. E Jonas foi para onde? Jonas foi parar no fundo do abismo. A Bíblia diz que ele clamou a Deus. No capítulo 3, Jonas ele orou. Ele orou diante de Deus. Ele falou: meu Deus, será que algum dia eu vou ver o seu santuário de novo? Será que algum dia eu ainda vou entrar dentro do templo? Me perdoa. Ele se arrependeu. Aí sabe o que aconteceu? Enquanto Jonas estava orando, o peixe estava nadando em direção a Nínive. E quando Jonas se arrependeu diante de Deus, Deus ordenou ao peixe: põe ele para fora. Põe ele para fora. E o peixe vomitou Jonas na praia. Então, gente, não tem como fugir da vontade de Deus. Se você está na igreja, se você vem à igreja, você confessa Jesus,
O melhor é você colocar a sua vida de fato e de verdade diante da presença de Deus. Viva de acordo com a palavra. Tenha prazer em viver a palavra de Deus. Porque no final, o que vai prevalecer não vai ser minha vontade. Não vai ser a sua vontade. No final, o que prevalece é a vontade de Deus. Amém? E essas pessoas que se encontram no mundo lá fora, pastor? Essas pessoas que estão felizes, essas pessoas que estão dando gargalhada, essas pessoas que estão matando, estão roubando, estão se prostituindo e aparentemente está tendo uma vida próspera. Pois é, nosso Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Deus, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Só que infelizmente nem todos serão, porque nós temos livre-arbítrio. Amém? Agora, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Se você fazer a sua parte somente, você já vai estar fazendo muito, porque a salvação é individual. A Bíblia diz que estarão dois em uma casa, um vai ficar, o outro vai subir. A Bíblia diz que estarão dois no campo, um vai ficar e o outro vai subir. Então, gente, cada um tem que fazer a sua parte. Esse é o teu compromisso com Deus, de fazer a vontade dele. Mais vale obedecer do que sacrificar. Deus, ele não muda. O nosso Deus é um Deus de justiça. Antes de Jesus ter vindo e dado a sua vida, a vontade de Deus era que tivesse misericórdia. A vontade de Deus era que houvesse o perdão. A vontade de Deus era que amasse o inimigo e pagasse o mal com o bem. Amém, igreja? Essa já era a vontade de Deus. Só que, na época de Isaías, na época de Jeremias, eles falavam, as pessoas viam e não enxergavam, ouviam e não entendiam. E Deus fazia assim mesmo. Com Jesus não foi diferente. Ele falava através de parábolas, de metáforas, alegorias. Jesus falava, o povo via e não entendia. Até mesmo aos apóstolos, os eleitos, os escolhidos, tinha um momento que Jesus tinha que parar e explicar as parábolas para eles, para que eles pudessem entender. Então, Deus não muda, continua sendo Deus, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, um Deus que quer ver a sua felicidade e a tua prosperidade. Só que você tem feito a vontade de Deus? Você tem andado nos caminhos de Deus? Você tem sido fiel no pouco? Você tem observado os mandamentos? Tem sido fiel no pouco? A Bíblia diz que até o que tem lhe será tirado, aquele que não tem. Porém o que tem terá em abundância. Nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus que vive e atua no meio de nós. Se você agir a sua fé, meu irmão, pode ter certeza. Quando você levantar dessa cadeira, Deus faz você levantar para vencer. Deus te levanta como um vencedor. E as muralhas cairão. Amém? Porque não sou eu que faço a obra. Não é você que faz. É o próprio Deus. Ele envia os anjos para aplainar as veredas. Basta você tomar uma posição dentro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, pastor? É que você seja fiel a Ele. Deus, ele não precisa do seu dinheiro. Deus, ele não precisa. Ele precisa da tua fidelidade. Ele precisa do teu coração. Não tem mal nenhum em você ser próspero, em você ter vários carros na sua garagem, você ter uma casa, uma vida abençoada. Só que o teu coração não pode estar nisso. Tem pessoas que, Deus o livre e guarde, ela para o carro ali, se alguém encostar no carro dela, ela tem a capacidade de chegar e falar para a pessoa: não encosta no meu carro não, por favor. Não leva a mão, eu sou chato mesmo, mas não encosta no meu carro não, tá? Por favor. Não tem problema você ter carro, não tem problema não, mas teu coração não pode estar nisso. Quem está entendendo? Deus, ele quer te prosperar sobremaneira, mas para isso você tem que estar na vontade de Deus. Você tem que estar sobre a vontade de Deus. E pode ter certeza, a vontade de Deus que é o melhor para a minha vida. Glória a Deus. Você entendeu a mensagem? Entendeu? Então glorifica o nome de Jesus, bem forte para Jesus.